A Rádio Unidade 96.5 FM informa. As opiniões expressas pelos apresentadores e convidados do programa a seguir são de inteira responsabilidade dos seus participantes e não refletem necessariamente a posição da Rádio Unidade 96.5 FM. 3, 2, 1. Agora, a Unidade FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Unidade FM 96.5. A Rádio Unidade hoje apresenta mais um dia, mais um debate. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do pastor César Cavalcante, que hoje me dá esse privilégio, essa honra de substituí-lo aqui, agradecer a toda a produção, esses meninos abençoados de Deus que estão sempre aí conectados e ajudando a gente para fazer o melhor programa de debate dessa cidade, deste estado, deste país. Vamos lá, e hoje nós temos um tema interessantíssimo. Antes de mais nada, quero abençoar a tua vida, você que está aí conectado com a gente através da rádio, através da internet, que o Shalom de Deus esteja na tua vida. E agora eu quero agradecer também a presença aqui desses dois ilustres, já posso dizer amigos, né? Em muitos debates eu estou de um lado oposto deste amigo aqui, Luciano Scala, pastor Luciano Scala. Em outros momentos também estive do lado oposto da mesa do reverendo Hildo. E hoje eu estou aqui mediando os dois. Será que eu vou poder tomar partido hoje, queridos? Será que... Não. Eu estou aqui só para fazer esse bate e volta, jogar a bola no pé de cada um e dizer, faz o seu gol aí e deixa Deus ser honrado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, shalom de Deus na tua vida. Vamos lá. Estamos aqui hoje com o tema Demônios têm poder para curar? Essa é a pergunta que eles dois vão debater neste dia. E eu quero já chamar a enquete. Vamos ver aí quem já ouviu o anúncio do programa de hoje. Olha só, 51% afirma que sim. 49% diz que não. E aí? E você que está conectado, você ainda tem tempo para participar disso através das enquetes, do telefone... ou do WhatsApp aqui, me ajuda aqui os meninos aí, é do WhatsApp, né? Isso, 11 98484 9988, repetindo, 98484 9988, este é o WhatsApp, você pode participar, dê aí a sua opinião e vamos ver se essa coisa que está aí quase, né, vamos usar o termo pau a pau, vamos ver se muda até o final do programa. Nós vamos apresentar agora esses dois ilustres que estão aqui. Da minha esquerda, e vou começar pela esquerda, não que eu seja favorável, pastor Luciano Scala. Bom dia e a paz do Senhor, pastor Luciano. Bom dia, apóstolo, a paz do Senhor. Bom dia também ao bispo. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o programa de hoje. É um prazer estar aqui, uma honra poder sentar nessa mesa e dialogar acerca desse tema que é bem polêmico. E vamos lá, vamos juntos. Amém, glória a Deus. Pastor Luciano Scala é pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Ele é graduado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em bioética, comunicação, teologia e o pensamento religioso e psicologia social. Olha só, bom currículo que está aqui. A Rádio Unidade sempre prima por chamar pessoas que têm, vamos dizer, que tem bala na agulha, né? Então, fico honrado de estar aqui do lado deste ilustre companheiro. Do outro lado da mesa, à minha direita, é o bispo
Hildo Melo, eu chamei de bispo, depois de reverendo. Eu acho que vou mudar agora. Hildo tá bom demais. Só Hildo? Já, não, mas... Só Hildo não, Hildo já só Hildo. É assim, só não, poxa. Às vezes, né? Sobrou pouca coisa, só sobrou eu no final das contas. Só sobrou eu no final das contas. A gente entende. Estamos entre amigos e não tem dessa, não. É verdade. A gente tem, às vezes, alguns, não vou chamar de títulos, né? Mas não, fica difícil achar uma outra palavra assim na emergência. A gente tem esses prenomes, né? Esses pré-chamados. E eu acho, de alguma forma, eu acho que existe sim uma respeitabilidade nele, né? Eu lembro que no passado a igreja um pouco mais atrás de nós, né? Nós líderes religiosos tínhamos respeito e reverência e a maioria ou a estonteante maioria deles, né, eram homens distintos, sérios. Infelizmente o tempo mudou, as coisas mudaram. Hoje a gente não encontra tanta seriedade em todos. Mas eu ainda primo, Bispo Hildo, por essa respeitabilidade, por esse carinho, por essa atenção, aquela responsabilidade que nos foi dada, né? E então eu faço questão de quase chamá-lo de a quarta pessoa da Trindade. Deus me livre. Ai, Bispo Hildo, shalom, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida, pelo chamado, por poder exercer o ministério, mas antes de qualquer função, nós somos servos de Deus e estamos aqui para honrar o seu nome, né? E eu não me atenho realmente a essas coisas de títulos, pode? E a gente, como a gente está entre amigos, eu dou a graça e a paz aos meus queridos amigos Heleno e Luciano, né? Isso aí. E a gente está em casa e eu parabenizo o programa, realmente é muito bom e esse tema também é muito interessante e espero colaborar. Amém, amém. O Bispo Hildo é bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e em Angola. Pastor da Igreja Metodista Livre em Mirandópolis. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, doutor em ministério pela Faculdade de Teologia Sul-Americana, foi presidente do Concílio Mundial de Bispos Metodistas Livres de 2007 a 2015, tendo atuado como bispo em Cuba, atuante e é membro do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira, líder da Conexão Wesleyana de Santidade e professor de teologia no Seminário Bíblico Wesleyano. É também escritor e conferencista. Olha aqui, nós temos uma mesa hoje com duas figuras ilustres, de respeitabilidade, e que vão expor as suas opiniões, ou melhor, as suas visões em relação a esse tema. O tema de hoje é demônios têm poder para curar? E sem mais delongas, eu vou começar aqui, né, com o pastor Luciano Scala. Ele dê suas considerações iniciais a respeito do tema, sua posição, e vamos tocar para frente. Vamos lá, então para a gente começar nosso diálogo, o diabo ele exerce uma influência muito grande sobre a humanidade. E uma das vantagens que ele tem é exatamente das pessoas não darem a credibilidade devida à sua atuação. Então existem pessoas que praticamente elas negam até a existência do diabo. Existem pessoas que negam a ação do diabo. Sim. Mas também existe outro extremo, onde existem pessoas que elas demonizam tudo. Então tudo é diabo, tudo é espiritual, tudo é anjo, tudo. E nós sabemos que não é bem por aí. Então a gente precisa ter uma conversa equilibrada para nós pensarmos acerca desse tema. Sobre o poder de curar, o meu posicionamento aqui no debate é sim. Eu sou cristão desde os meus 13 anos de idade, ou seja, são mais de 30 anos que eu sirvo a Deus, que eu sou convertido ao Senhor, porém já tive vivência em outras religiões. Já tive em lugares, por exemplo, de matriz africana, já fui católico, né? Sou batizado na igreja católica, então já presenciei em muitos lugares pessoas sendo curadas. Então se eu disser que ele não pode curar, eu estarei dizendo algo que eu vou estar negando aquilo que eu já vivenciei. Então eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Porém nós não estamos aqui para falar acerca de experiências
pessoais, porque isso aqui não é um debate de experiências pessoais, nós vamos debater aquilo que a Bíblia pode nos mostrar acerca desse tema. E o que a Bíblia nos mostra? Ela vai mostrar em diversos textos onde o diabo fez sinais e prodígios. Por mais que alguns entendam que esses sinais não são milagres, porém, existem várias traduções até mais atuais, que elas colocam, ao invés de sinais, milagres. Mas também, se nós olharmos para os textos joaninos, João vai chamar milagres de sinais, ou seja, ele pode fazer esses sinais, ele pode fazer esses milagres. Então eu tenho alguns textos, pelo menos uns 10 textos, onde nós vamos mostrar aqui ao longo do debate que realmente o diabo tem esse poder para curar. Se ele tem o poder de colocar uma enfermidade, usando um pouco da lógica aristotélica, se ele tem um poder de colocar, logo ele também pode tirar. E é isso que nós vamos trabalhar no decorrer do programa. Muito bem, está aí. Agora vamos ouvir o outro lado aqui, o nosso querido Bispo Hildo. Vamos ouvir e vamos agora peneirar, né? Vamos ver o que cada um tem a apresentar para nós aqui. Eu estou ansioso. Vamos lá, Bispo Hildo. Então, eu acompanho o querido Luciano até determinado ponto. Até ele dizer que ele tem poder, que o diabo tem poder para curar. Porque curar é uma coisa boa, né? E o poder do diabo, ele acompanha a natureza do diabo. É sempre para fazer o mal. Então ele tem poder e ele usa esse poder de acordo com a sua própria natureza. Então ele tem o poder de machucar, ele tem o poder de ferir, ele tem o poder de adoecer alguém. E ele tem o poder de enganar. Aí é outra história, que aí a gente entra... Aí, talvez esses sinais e prodígios, como a gente vai encontrar Paulo, olha como é que Paulo se refere a isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10, falando daquele iníquo, daquele homem da iniquidade, daquela besta, ou anticristo, como queiram chamar, fala que ele promove sinais e maravilhas, assim, sinais maravilhosos, não maravilhas, sinais da mentira, do engano. Ele tem poder para fazer sinais pirotécnicos, digamos assim, para engabelar. É muito interessante a gente observar aquele Simão que se converte ali no livro de Atos, que ele era uma espécie de mágico, Simão mágico ou mago. Ele fazia sinais que muito possivelmente enganavam o povo, truques e coisas assim. E quando ele viu os apóstolos transmitindo o Espírito Santo, ele ficou impressionado porque ele estava diante de algo inédito, algo distinto. A gente pode também observar os poderes ali de Moisés, em nome de Deus, e dos magos do Egito, e eles também tinham poderes para fazer coisas que impressionavam as pessoas, mas o poder deles era sempre precário, limitado, e é sempre para engabelar. E de repente, quando se manifesta o poder de Deus, aí a coisa muda de figura. Então, só existe um Deus verdadeiro, e ele é bom. E é dito em Tiago, logo no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto. E eu entendo que a cura é uma boa dádiva, é um dom perfeito. Então, sendo assim, tem que vir do alto, tem que vir de Deus. Então, eu começo o debate colocando essas considerações para a gente depois trocar uma ideia. Maravilha. Muito bem. Eu achei interessante aqui o posicionamento dos dois e vou começar aqui com um pouquinho de lenha na fogueira ou gasolina no fogo, porque é um tema bastante interessante. Quando a gente apresenta ambos os lados, a gente quase se converte. Mas vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta, essa provocação para os dois aqui na mesa, que me ajude a disseminar qualquer dúvida em relação, algumas dúvidas em relação a isso. Bom, se o poder de Satanás, como disseram aqui, acho que ambos dos lados disseram de forma diferente, que o Satanás tem o poder de fazer sinais, sim, ou por que não usar o termo maravilhas, né? Está escrito que o anticristo fará sinais, maravilhas, prodígios. Então a gente sabe que ele tem poder para atuar no campo de sinais e maravilhas. Isso acho que bate entre sim, os dois. Agora, por que cura não estaria dentro dos sinais e maravilhas? Independentemente de ser para o engano, ou usar uma palavra que o pastor Luciano usou, falou sobre influência.
Então eu pergunto para os dois aqui, eu vou dar primeiro a oportunidade para o pastor Luciano, é o seguinte: se ele tem poder para influenciar, ou mesmo ele tem poder para fazer sinais e prodígios, quer por engano ou não, ele teria o poder de retrair, de anular, de cancelar, de voltar atrás de um sinal e prodígio, exatamente porque o papel dele é enganar e dizer que ele tem um poder semelhante ao de Deus, como foi no texto aqui citado de Moisés, que os sátrapas de Faraó conseguem também fazer um sinal e maravilha transformando em cobra seus cajados. Mas o de Deus se sobrepõe, engolindo, neutralizando o poder de Satanás. Então, me fale um pouco sobre isso para que nosso ouvinte que está ali possa entender também o posicionamento. É bom que assim nós estamos fechando o debate, né? Nós estamos centralizados bem no tema, certo? Porque às vezes vai debater e acaba que vai para fora e a conversa não vai no tema exato, não é tão cirúrgico. Mas aqui nós estamos sendo bem cirúrgico. Ele faz? Nós acreditamos que sim. Ele tem poder de manipular até a natureza. Se nós olharmos para o texto de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe esse poder que ele tem. Agora, esse poder ou essa cura ou essa pseudocura é com propósito de enganar? Creio que sim. Porque quando nós olhamos para pessoas que passam por essa experiência, pessoas que já tiveram vivência, como eu já tive em outros lugares, em outras religiões, quando nós observamos essas pessoas que já tiveram essa experiência de uma possível cura, são pessoas que ficam ali aprisionadas. São pessoas que elas têm essa fé, elas desenvolvem essa crença e dificilmente saem dali. Por quê? Porque elas viram. Nós temos relatos jornalísticos no Brasil. O Brasil é um país muito místico. Às vezes as pessoas, quando eu falo que estive na África, lá em Moçambique, às vezes as pessoas falam, mas como que é lá essa questão do misticismo? E as pessoas não entendem que o Brasil é muito místico. Não é que a África é mais que aqui. Aqui é muito. Se nós formos aqui para o Nordeste, por exemplo, é muito místico. Então, assim, se nós olharmos para os relatos jornalísticos, nós temos pessoas que vão dizer que foram lá no João de Deus, lá em Abadia, e foram curadas. E talvez terão até laudos comprovando isso. Nós teremos pessoas que foram em terreiros, em centros espíritas, católicos relatando que foram curados. E até com diagnóstico. Então, eu vou olhar para isso, eu vou olhar como? Não, isso é mentira? Não, não tem como eu falar que é mentira. Essas curas aconteceram. Agora, se o diabo teve um propósito de enganar, com certeza. Porque a essência do maligno, a essência dele é má. Como o bispo colocou aqui. É má a essência dele. Então, ainda que ele faça a cura em alguém, é com má intenção. É igual nós falarmos, o diabo pode prosperar alguém? O diabo pode dar dinheiro para alguém? É claro que pode. É claro que pode. Agora, com qual intenção que ele dá isso? Bom, daí a gente pode debater. Agora, que ele pode dar, ele pode dar. Igualmente a cura. Ele pode dar? Sim, ele pode. Agora, com qual intenção? Daí a gente vai abrir mais o nosso debate. Maravilha. Bispo Hildo, em relação a essa provocação que eu lancei, agora a resposta do pastor Luciano. Como é que a gente pode ver isso? Qual o seu posicionamento a respeito disso que o pastor Luciano afirma que ele tem o poder de curar, mesmo que seja com objetivos escusos, né? De equivocar a mente da pessoa com o intuito desta pessoa, me corrija se eu estiver pondo palavras na sua fala, pastor Luciano, com o intuito de ganhar terreno, de se posicionar como alguém que está vamos dizer, em mesma altura do Deus soberano. Então, o diabo tem poder e normalmente ele usa esse poder para o mal, e ele tem poder de enganar, pode se fazer passar por anjo de luz e de desvirtuar, mas eu não acredito que ele tenha o poder de curar, de fazer esse bem, essa dádiva. Ele pode simular uma cura, ele pode aliviar um sintoma, ele, sabe, tem um negócio que eu vou falar sobre cura agora, que é aquele episódio de Jesus sendo questionado pelos discípulos de João Batista. Essa passagem é muito apropriada para esse momento, porque o João está em dúvida, ele está preso, e o reino ainda não chegou, e ele está prestes a ser morto. Calma aí, e como é que fica? Será que Jesus era realmente o Messias ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é contundente. Digam a João Batista: os cegos veem,
os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos, aleijados andam. E aos pobres é pregado o reino de Deus. Estes são os sinais. Aí se a gente parar para pensar que os sinais são de cura, são porque só Deus pode conceder, ou só Cristo pode realmente realizar tais coisas. Vamos parar para pensar. Eu gosto demais do Luciano e tal, e do Heleno aqui. Olha, pensa comigo. Se o diabo pudesse operar os mesmos sinais de cura que Jesus realizou, então não seria um sinal de messianidade. Se a gente parar para pensar nisso, olha o que vai dizer da cura daquele cego de nascença, em João capítulo 9. Nunca, é o testemunho dele, nunca se ouviu falar que um cego de nascença tenha voltado a enxergar. Porque o diabo não pode, eu garanto para você, Luciano, o diabo não pode realizar tal sinal. Então, todos os sinais que o diabo realmente realiza são sinais, eu diria assim, ele está engabelando, são sinais precários. Mas são sinais. Eu até compartilharia com você a ideia de que realmente está sendo visto, está sendo testemunhado. Mas quanto engano, quanta mentira e quanta precariedade em tais sinais. Mas aí eu concordo, bispo, que de fato é para enganar, daí eu concordo, não questiono, porque no diabo não existe o bem, certo? Mas que ele faz, ele faz. Mas ele faz um cego enxergar? Sim, com certeza, com certeza. Acredito nisso. Sinceramente não. Nós temos, por exemplo, essa ideia que o bispo colocou, da revelação messiânica através da manifestação dos sinais, excelente. Mas quando nós pensamos na ideia de anticristo, um falso Cristo... Então tudo nele vai ser falso. Exato. É como eu vejo. Exato, sabe? Mas as manifestações, elas ocorrerão. Mas são falsas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os dois. Então, até que ponto a gente compreende esse termo pseudo ou falso, né, para que a gente possa atestar o que estamos falando? Porque assim, se a pessoa está com dor e a dor sai, ela está curada. Ainda que seja por um período, ainda que seja com o propósito de aprisionar a pessoa, mas ela está curada. Os textos que eu tenho para apresentar, como por exemplo Mateus 24, esse próprio texto que o bispo colocou de 2 Tessalonicenses, né, que fala do iníquo, nós temos lá em Apocalipse falando da besta, que ela fará os milagres, as pessoas vão enxergar esses sinais, esses milagres. Ou seja, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não diz que o diabo não pode curar. Ela vai mostrar pelo contrário, ele com muito poder até. Com muito poder, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos levados por esses sinais serão enganados. E é o que tem acontecido hoje em dia. Agora, que as pessoas recebem, elas recebem. Se a gente abrir aqui para as pessoas contarem testemunhos, a gente vai receber um monte. Porque realmente as pessoas são curadas nesses lugares. Agora, de que forma? É por um período? Não sei. Daí pode ser que sim. Pode ser uma cura psicossomática, pode ser alguma coisa assim. Por isso que eu acho que o diabo está engabelando o tempo todo. Ele pode estar criando umas circunstâncias, depois aliviando o peso, mas nunca vai ser uma cura verdadeira. É assim que eu enxergo. Porque se fosse uma cura verdadeira, então aqueles sinais de cura verdadeira nunca seriam sinais da messianidade de Cristo. Porque qualquer diabo, qualquer anticristo poderia reproduzir os mesmos. E todos os sinais que o diabo, o anticristo, besta ou qualquer demônio possam tentar reproduzir sempre serão inferiores, sempre serão precários. Eu estou com você que há engano. Eu estou com você que há realmente, para nós, os leigos, digamos assim, podemos ficar encantados, impressionados com aquilo que se vê. Eu fui curado. Tal lugar, tal religião, tal magia me proporcionou isso. Mas eu acho que sempre será uma questão precária. Mas se a gente está pensando aqui, me ajudem aqui, talvez minha dúvida seja dos nossos ouvintes também. Se ele tem poder, seja esse falso, pseudo, temporário, então, com engano ou sem engano, ele extirpa uma enfermidade. Ele sana uma enfermidade. É isso que eu estou entendendo aqui da posição dos dois? Aparentemente sim. Agora eu faço uma pergunta. Bom, quando os discípulos em geral questionaram Jesus, os fariseus,
e disseram que ele curava em nome de Baal-Zebub, Jesus diz assim: o reino dividido não prospera. Ele estava dizendo que Satanás não ia expulsar demônios. Não ia fazer o que a sua turma, a sua horda Tá vendo? fazia. Então, eu vou jogar isso aqui para vocês. Vocês me ajudam a eu acho somar que isso que você está jogando contribui com a minha tese. Concorda comigo? Peraí. Esse texto eu tinha até anotado, porque os fariseus, quando eles falam que Jesus tinha expulsado um demônio através de um espírito do demônio, o que eles estão dizendo? Que existe uma possibilidade do mal agir dessa forma. Assim acreditavam eles. Os fariseus, sim. Assim, Jesus pensa diferente. Não então, mas ali, quando os fariseus colocam essa noção, o que eles estão dizendo? Jesus, é claro que Jesus ele vai trabalhar de uma outra forma essa questão. Mas quando os fariseus colocam isso, será que existe essa possibilidade? Porque nós temos algumas curas que Jesus realizou, que elas não eram curas comuns. Por exemplo, aquela mulher de Lucas que estava encurvada. Sim. Não era uma doença ali. Ali era um espírito que a mantinha presa. Aquele cego, aquele surdo e mudo, que também era um espírito, né? Ali era espiritual. Será que o demônio, se ele tem essa capacidade de colocar a doença, ele não pode se ausentar e logo essa pessoa ter o alívio dessa doença? Sim, nisso eu acredito. Agora, veja só que nessa passagem de Mateus, se não me engano é Mateus 12, né? 12. E quando os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo espírito maior demoníaco de Beelzebub, é porque eles entendem que isso é possível. E Jesus retruca dizendo exatamente que não, que o diabo não vai agir dessa forma, porque ele não age contra a sua natureza e contra a sua própria casa, né? Ele age sempre para enganar e tudo, mas ele gosta mesmo de oprimir, ele não gosta de libertar. Então uma verdadeira libertação o diabo nunca promoveria, mas uma falsa, uma passageira, ou alguma coisa assim, eu acredito que então, ele operaria. Bispo Hildo, eu estou entendendo aqui, né, o seu posicionamento já a partir desse tema, dessa provocação sobre o reino dividido. Porém, ao mesmo tempo, o reino poderia não estar dividido quando o objetivo é literalmente o engano. Sim. Então, eles estariam fazendo, por exemplo, eu vou pegar aqui uma qualquer crença, vamos dizer, e ali trazem um enfermo, e este enfermo, para validar a fé, pseudo-fé, a fé errônea daquela pessoa, aumentar a credibilidade. Então, o demônio, ou poder maligno da enfermidade, por exemplo, ser retirado ali. E a gente está falando de cura, né? Ser curado, ele ser retirado, foi o Satanás quem pôs, ele tirou. Para quê? Para enganar aqueles que estão ali. Ou aliviou os sintomas. Isso. Pode então, ser também o caso. Isso é possível? Nós poderíamos chamar isso de cura? Então, eu chamo de cura, porque foi até a minha fala inicial ao tratar da lógica aristotélica. Se ele pode colocar enfermidade, logo ele pode também tirar, ou se ausentar dessa pessoa. É disso que eu creio. Eu não creio que o diabo faça o bem. Isso eu não creio. Mas a cura é o bem. Né? Então, mas essa cura que escraviza, essa cura que ou deixa refém por um outro lado, ou essa cura que dá credibilidade para aquele que está operando, disso eu acredito. Porque os seus propósitos não são bons. Foi a ideia que eu coloquei, se ele pode prosperar alguém. Se ele pode dar dinheiro para alguém. Ele pode dar dinheiro para alguém. Então, eu vou pegar um texto aqui, eu vou fazer uma apologia em cima de Adão e Eva no paraíso. E Satanás chega para eles ali, para Eva especificamente, e apresenta para ela uma pseudodoença. Não poderíamos dizer isso? Você ainda não está completa, porque eu tenho algo que eu posso te dar que Deus não te deu. Então eu posso te dar algo. E ela cai neste engodo, e aí ele dá a ela uma enfermidade, porque o homem enfermou a partir daí, do pecado. Né? Então ele deu a enfermidade para Eva com o intuito, mas o objetivo ali era o quê? Curá-la. O objetivo não.
a mentira ali, o engodo era curá-la de um mal que Deus não curou. Mas o objetivo ali era fazer escravo. Então, eu poderia dizer, e eu vou deixar isso para após o break, eu vou deixar essa pergunta para vocês até agora ruminar um pouquinho, né? Se ele fez isso, uma pseudo-cura de algo que não era uma enfermidade, mas ele apresentou como enfermidade, porque ele é o príncipe do engano, mente desde o princípio. Ele queria fazer o que ali? Fazer com que eles fossem escravos. Então, Satanás tem poder de fazer esses milagres com o objetivo de escravizar? Deixa essa resposta para vocês me responderem após o break. Vamos lá! Daqui a pouco tem mais debates na Unidade FM. Vem aí mais uma imersão incrível. A história da igreja. Vamos abordar 3 temas importantíssimos. No primeiro encontro, vamos falar como seria o mundo sem o cristianismo. No segundo encontro, o protestantismo é uma farsa. E no terceiro, como o protestantismo transformou o mundo. Serão aulas ao vivo com os professores Lucas Gesta e Lucas Manzoli. Essa imersão acontece nos dias 4, 5 e 6 de agosto, às 20 horas. Faça sua inscrição e receba o link. Chame no WhatsApp 11 97511 3385. Esperamos por você para essa imersão incrível sobre a história da igreja. Sobre a história da igreja, tivemos aqui já os 2 professores que eu convidei, o professor Lucas Gesta e o professor Lucas Manzoli. Já temos os temas. Eu acho que a história da igreja é um tema meio que esquecido pelos irmãos. Ontem estava vendo uma ex-batista que se tornou católica, assistindo vídeos no YouTube, uma aula, alguma coisa assim. E ela toda emocionada, chorando, dizendo: agora eu achei a verdadeira igreja, porque eu descobri que a história que me contaram não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A FTB está levantando essa bandeira aí, né? Talvez não seja a sua dor agora, mas se você é líder, você precisa saber a história. Se você é pastor, você precisa conhecer a história. Se você tem um chamado específico, você precisa conhecer a história. E se você quer ter um conhecimento mais profundo, você precisa saber história. E a história da igreja gravita entre a formação teológica, lá no fundo a pessoa meio que faz a prova, não sei o que, e depois não sabe o que é um concílio, quais são os principais concílios, o que é tratado nos concílios, não sabe nada. A FTB está lançando a especialização em história da igreja. Presta atenção, estou falando de outra coisa agora, que é a especialização. É um curso profundo, é um curso de 3 semestres, 18 meses. 18 meses, é um curso que é uma especialização. No final, lá no seu certificado, você sai como especialista em história da igreja. É uma pós-graduação, mas eu não quero chamar de pós-graduação para não ter reconhecimento do MEC, eu quero que seja livre, para que o máximo de pessoas consigam fazer. E antes da especialização, eu estou trazendo aqui a imersão sobre história da igreja, com os mesmos professores. Com os mesmos professores. Eu faço sempre essas coisas assim, eu sei que a FTB é diferente, tá? É assim aqui. Então aqui, você vai participar da imersão. No primeiro lote, nós abrimos a imersão por 29 contos. Aliás, escreve aqui no comentário quanto você pagou para participar da imersão. Primeiro lote foi 29, segundo lote foi 39, e o terceiro lote, que é esse agora, está 47, que termina amanhã. Amanhã não, acho que amanhã é o sexta, acho que sexta já é o preço novo, que é R$65. Ainda está barato. Ainda está barato. Curso, 3 aulas de imersão ao vivo, material didático, certificado no final, credencial de aluno, comunidade para tirar dúvidas, tudo que você precisa saber, tá tudo lá nessa imersão. As aulas acontecerão de segunda, terça e quarta, dias 4, 5 e 6, agora do mês de agosto. A influência do cristianismo na civilização, o cristianismo e o fim das barbáries entre mulheres e crianças, a educação, o povo comum e a alfabetização. O Lutero dividiu a igreja, a Bíblia foi criada pela Igreja Católica, o protestantismo e a democracia, o protestantismo e a liberdade religiosa, tudo isso e muito mais em profundidade, com material didático e provas documentais. Eu,
o professor Lucas Gesta, que é o coordenador da nossa pós, e o Lucas Banzoli, também, que trabalha aí nessa pós também, juntos com aulas ao vivo para você entre os dias 4, 5 e 6. Hoje está 47, porque está no terceiro lote. Estão entrando no quarto lote. Eu não lembro se é amanhã o último dia ou sexta é o último dia, mas vamos lá. Hoje você consegue fazer a imersão pagando 47 contos. Mas amanhã, ou meia-noite, acho que é amanhã meia-noite, alguma coisa assim, vai para R$ 65. Na mesma página, quando você clicar no botão, a partir do dia 24 para o dia 25, magicamente vai aparecer por R$ 65. Então, você não precisa esperar chegar nesse ponto. Você pode participar pagando só só R$ 47. Já com material didático, certificação, credencial de aluno. Gente, a credencial de aluno dá desconto até no cinema. Dá desconto no cinema. Você vai no cinema com a carteirinha da FTB, você paga meia entrada. Tá certo? Para comprar livros, enfim. Tá aí disponível para você. Faça já a sua inscrição. Tá na hora de conhecer realmente a história da igreja, porque quem conhece a história não é levado por qualquer história. Então, vem com a gente, faça a sua inscrição. Pelo WhatsApp 975113385, para você que está ouvindo pela rádio aí por São Paulo, me chama no WhatsApp aí, ó, 975113385, né? Chama e coloca teu nome e tracinho imersão. Para quem está ouvindo pelo YouTube, acompanhando, assistindo a gente aqui, é só apertar o botão, é só clicar no link que está aqui fixado no chat ou na descrição aqui do vídeo, tá certo? Falando em YouTube, se inscreva no canal. O César Cavalcante está 399 mil e uns quebrados, quer dizer, só falta você se inscrever para chegar em 400. Então, se inscreva no canal aí nesses próximos segundos e a gente volta já com o debate. Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Unidade FM. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui ao nosso programa de debate. E na mesa nós temos esses dois ilustres, queridos amigos, e já são frequentes os nossos debates em as rádios, televisão, que é o pastor Luciano Scala e o bispo Hildo Melo. E hoje, especialmente aqui na apresentação, eu, o apóstolo Heleno, substituindo este grande locutor de rádio, este grande apresentador, que é o pastor César Cavalcante, a quem deixo o meu abraço. Ali na técnica nós temos o operador Cláudio Cavalcante e o nosso amigo ali, que é o agitador de tudo, aquele que joga a bola e faz o organizador do programa aqui, que é o Wellington Bezerra. E já fica aqui meu aplauso a eles dois, queridão aí, os dois são queridões. Amém? Tem Bezerra mesmo no nome, olha só. E eu acertei. E revelação, hein? Revelação, olha só. Eu sou Heleno Bezerra, nós nem somos parentes, olha só. Só na glória. Amém, glória a Deus. E você, querido ouvinte, nós temos participação dos ouvintes. Eu sei que eu fiz uma provocação antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, mas nós temos participação dos ouvintes aí, né? Nós temos várias participações. Eu vou até ver se consigo trazer mais alguma aqui, que teve algumas que foram diretas para os participantes. A gente vai tentar equalizar isso aqui. Vamos, solta aí a pergunta. O senhor, aqui é Fernando Figueiredo, da cidade de Ijuí. Estou acompanhando o programa agora às 11 horas, sobre o debate sobre as curas. E o que eu penso? Eu penso que pela perniciosidade do ser humano, abrindo uma brecha, o inimigo consegue colocar uma enfermidade sobre tal, e depois, para usar do mesmo engano, ele acaba tirando essa enfermidade, mostrando-se que ele mesmo fez. Então é isso que eu acabo pensando. Um grande abraço a todos. Amém. Ouça só. Eu acho que a fala desse nosso querido ouvinte aí, desde já nós deixamos aqui em nome do pastor César Cavalcante um abraço pela participação. Eu acho que ela permeia mais ou menos naquilo que a gente está discutindo aqui, que a gente vai ter que chegar a um consenso até o final desse programa, viu? Então, a gente, acho que dos dois lados aqui, entende que o diabo tem, que o inimigo tem um poder e tem manifestação poderosa no fato de criar o problema, né? Ele cria a enfermidade.
E ao mesmo tempo nós estamos chamando aqui, né, às vezes de cura, às vezes de retirar o seu poder, que a gente está denominando aqui falsa cura. Então, assim, contracenando com a palavra do nosso ouvinte que participou, o que a gente pode acrescentar ou tentar dissolver essa dúvida aí? No primeiro bloco eu comecei com o pastor Luciano Scala, vou passar agora para o bispo Hildo Mello. Então, meu caro Fernando, você está correto em dizer que o diabo tem poder para criar uma situação adversa, uma enfermidade ou uma pseudo-enfermidade. Ele também pode criar sintomas de tal enfermidade e depois removê-los, aliviá-los e procurar glória para si, promover a maior confusão, idolatria e coisas desse tipo. Eu não nego isso. Eu acredito que... Agora, eu não acredito que o diabo realize curas verdadeiras. Curas verdadeiras que são sinais de Deus, são sinais de Cristo. Um cego de nascença, um coxo de nascença, uma coisa assim, desse nível eu jamais, você pode ter certeza, você jamais viu em qualquer lugar, em qualquer outra religião. Eu não acredito realmente em coisas desse tipo. Acho que isso, toda boa dádiva, todo dom perfeito, como disse Tiago, vem de Deus. A gente tem lá o salmista dizendo assim, o Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades. Todas as minhas enfermidades. Verdadeiras enfermidades, quando a cura verdadeira sempre procede de Deus. Há uma possibilidade, e eu entendo assim, até mesmo num contexto de idolatria, que era o que acontecia com o povo de Israel, porque se tinha um povo idólatra ali nas páginas do Antigo Testamento, era o povo de Israel. Apesar de ser povo de Deus, mas eles se voltavam para Baal. Só tinha 7.000 que não tinham se dobrado, e o povo como um todo. E Deus até usa o profeta Oséias para, até como uma reprodução do próprio sentimento de Deus, de um Deus traído pelo seu próprio povo. E aí você sabe aquela passagem de Oséias que ele diz assim, eu os curei, mas eles não reconheceram que era eu quem os curava. Então, tem gente que apela para todos os santos, apela para Deus, vai na igreja, vai todo quanto é lugar. E aí, quando é curado, meu irmão, ele vai atribuir, muitas vezes, ali aquele João de Deus, ou aquela benzedeira, ou aquele outro. Quando se houve uma verdadeira cura, e aí eu coloco uma outra possibilidade de haver uma verdadeira cura, mesmo num ambiente um tanto idólatra, e as pessoas atribuírem aos ídolos e não ao próprio Deus, porque se trata de uma verdadeira cura, é um dom perfeito e esse só pode ter vindo de Deus. E muitas vezes Deus, por misericórdia, por compaixão, por graça, ele libera a cura nos ambientes onde o cristianismo ainda não é, né, predominante. Então, você não acredita que existe essa porque possibilidade? Assim, o senhor tá aqui falando, bispo, eu estou lembrando porque eu cresci recebendo, indo na benzedeira. Sim. Eu cresci nesse ambiente. Então, assim, eu já vi muita cura. Já vi. Tem até um texto que eu separei aqui pra gente ler. Ó, Mateus, capítulo de número 7. E... cadê o versículo aqui? Versículo 22. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Então, ainda que pratico o mal, nas palavras de Jesus, faz milagres, expulsa demônios. Ou melhor, mesmo tendo feito tais milagres, é uma prática do mal. Não é interessante? Então, sim, assim, é nisso que eu estou dizendo. É nisso que eu estou dizendo. Agora, que o diabo faz, ele faz, não tem como a gente negar, o bispo até confirma. Sim. Ele faz, ele tem esse poder. Nós não podemos dizer que ele não tem esse poder, que ele é alguém que está lá sem poder nenhum. Não é verdade, ele tem esse poder. Ainda que faça para enganar, para escravizar a pessoa, mas ele faz. Isso não tem como questionar. Aí, no caso, são falsos profetas cristãos, né, digamos, né, do nome de Deus que seguem. E que estão realizando sinais, prodígios, maravilhas,
Aí como é que a gente pode entender isso? Se eles são falsos, eles são enganadores. E não é Jesus que está usando. Então, Não é Jesus quem está usando. Mas eles dizem, no texto, diz, nós não fizemos isso em teu nome. Então, como é que a gente compreende isso? É porque o nome de Jesus, o nome não é uma palavra mágica, que qualquer um pode utilizar. Exato. Porque assim, quando alguém ora para uma pessoa que está possessa por um demônio, não é apenas a fórmula mágica que é dita. Sim. A pessoa ela tem que, de fato, ter essa autoridade. Ela tem que ter esse espírito de autoridade sobre ela. Da mesma forma aqui. Eles usavam o nome de Jesus, mas não era Jesus que operava. Profetas, né? Era o engano que operava para a prática do mal. Para a prática do mal. É nisso que eu estou dizendo. E aí que entra essa questão. Será que tais curas eram realmente genuínas, verdadeiras? Até que ponto? Sim, eles falam. Algumas podem ser verdadeiras, porque Deus, por misericórdia... Vamos pensar. Quantos falsos profetas temos aqui na nossa nação brasileira, falando em nome de Cristo? Gente, pastores são corruptos, digamos, só pensam em dinheiro, são mercenários, são adúlteros, mas estão lá em nome de Cristo, pregando o Evangelho. E tem muita gente com fé sincera, que está buscando a Cristo naquele contexto. Então eu entendo que a cura pode se dar por misericórdia e amor àquela pessoa que busca sinceramente a Deus. Exatamente, também creio. E isso é uma ou seja, tem tanta possibilidade. Veja como que esse assunto é complexo. Tem tanta coisa que pode estar rolando ali ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu acredito, bispo. Dentro da igreja, muitas pessoas sendo enganadas, né? Sim. E Deus, pela sua infinita misericórdia, cura essas pessoas. Sim, eu entendo Agora, assim também. eu também digo fora da igreja. Fora da igreja, em lugares que... também vejo que a sinceridade daquela pessoa, a misericórdia, sabe, a gente está falando às vezes de ambientes de muita ignorância, de muita podridão. Então, e por que Deus não contempla a fé daquela pessoa naquele contexto que ela não tem informação? Sabe aquele negócio do tanque de Siloé, que também é uma coisa, é uma superstição, né? Vem aqui um anjo e mexe, o primeiro que cair... De Betesda, desculpa, é verdade, Betesda. E, sabe, tem tanta coisa... E Deus não foi visitar esse homem na sua ignorância? O homem que estava lá, na sua ignorância, buscando Mas aí divino. eu vou perguntar a respeito desse texto, por exemplo. Antes de Jesus chegar ali, os milagres, as curas que aconteciam antes, como é que a gente explica isso? Eu também não sei. Se é que acontecia, ou se era apenas um mito, o que era. Que de fato o texto diz, o texto afirma que sim, as pessoas eram curadas ali, né? Sim, aquele que primeiro lançava. Mas o texto é afirmativo. Isso a gente não tem como retroceder. Porém, a minha pergunta para vocês, e acho que talvez eu esteja representando a voz popular, é isso. E como é que explica, então? Eu entendo da mesma maneira que eu falei agora a respeito da possibilidade de um contexto cristão, ou de falsos profetas, ou de uma religiosidade idólatra, haver cura verdadeira por misericórdia e compaixão de Deus. Eu vejo que Deus tem muita compaixão das pessoas, que têm fé, mas eles estão tateando no escuro. Então, essas pessoas que uma vez convertidas, eles vão poder rever aquele conceito que eles atribuíram aquela cura a determinada entidade. Eles vão dizer assim, não, hoje eu entendo que Deus foi compassivo comigo e que foi Ele quem me curou. Se trata de uma cura verdadeira, é sempre Deus quem me cura de todas as minhas enfermidades. Eu tenho um pouco de ressalvas acerca disso, eu tenho sim, porque a Bíblia ela mostra... em alguns textos, Mateus 24, lá em Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 16, o diabo manifestando o seu poder, sinais e milagres. Sim. Então, assim, eu acredito, sim, por esses textos, de fato, não só pelas minhas vivências, aquilo que eu já ouvi, ou aquilo que as pessoas contam aqui pra gente, mas por esses textos, eu acredito que ele pode fazer milagres, sim. Sim, pode fazer. Mas aí eu não estou negando que ele possa fazer milagres, sinais e prodígios, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de mentira, de engano. Que ele pode estar fazendo tudo isso. Ele tem poder para fazer sinais que são, de fato, de mentira. Agora, eu acredito que
a questão é tão complexa que existe a possibilidade de haver uma verdadeira cura divina em ambientes assim, por causa da misericórdia que ele tem daquele pobrezinho, daquela pessoa infeliz. Que É não, um que tá outro debate, hein? Agora, eu sei. Será que Deus faz cura lá? Esse Eu, é um debate, eu acredito é um debate. que Deus cura, Deus dá livramento. Quando você está nas trevas, quando você está na ignorância, Deus, ele é compassivo, ele é bom. Então, a misericórdia dele nos alcança muito antes da nossa própria conversão. Agora, eu acredito que há muito engano, acredito que há muita, sabe, coisa de larápio, quando a gente fala de falso profeta, eles são muito carismáticos. Então eles têm o poder quase que de hipnotizar, de arrebatar as pessoas. Então existem muitas curas que são psicossomáticas. Uma retórica meio que embriagadora. Embriagadora. Isso então, acontece. tudo isso junto e misturado. Por isso a coisa não é simples mesmo. Meu Jesus, eu acho que eu vou ter que pedir perdão para os nossos ouvintes, pastor César Cavalcante, porque eu não consegui nesse programa hoje por uma definição, porque eu mesmo estou aqui agora cocheando entre dois pensamentos, né? Não cocheo no pensamento se Deus é Deus, isso é inquestionável. Amém, mas é difícil para a gente fazer uma afirmação tão categórica, porque nós temos os indícios bíblicos. Ao mesmo tempo que eu levantei aqui a questão de o reino dividido não prospera, que Jesus falou, eu também tenho que contracenar com isso, lembrando que ele é o enganador, o mentiroso. O bispo Hildo lembra aqui várias vezes a questão ligada à pseudo, à falsa cura. Porém, é uma cura. Ela é falsa em que sentido? Ela deixou de existir? Então ele prometeu e não fez? Não seria isso, eu acho que vou dar a voz ao bispo Hildo. Mas se ele fez mesmo, se ele tirou o mal que ele mesmo pôs, então não é falsa, é verdadeira dentro do seu próprio propósito, do seu próprio princípio. Confere com isso? Num certo sentido, sim, mas eu diria, por outro lado, não. Depende Eu sempre... estou falando. Ouvintes, vocês me perdoem, eu não consegui pôr uma definição aqui hoje. Me perdoe. Porque, eu acredito que o diabo está enganando o tempo todo e que verdadeira cura, genuína, autêntica, é sinal de Deus, é sinal de quem é de Deus. Uma verdadeira cura, um verdadeiro milagre, um cego enxergando, um coxo andando que nunca andava e está andando. Eu nunca ouvi que isso acontecesse nesses ambientes, sinceramente. Eu acho que há sempre uns milagres mais meia boca. Mas nós temos relatos, por exemplo, até de cirurgias espirituais que eles fazem. De arrancar, de tirar, e a pessoa ir lá e fazer o exame. Normalmente é muito truque também. Também, muita concordo. falsidade Até nas igrejas tem. Sim, até nas muito igrejas. truque, Nós estávamos juntos essa semana falando sobre isso em outro lugar. Mas assim, que de fato acontece. De pessoas tirarem um laudo e depois fazerem um outro exame e o negócio ter desaparecido, né? Agora, como que foi feito isso? Foi Deus pela misericórdia? Eu, sinceramente, atribuo o diabo. O diabo, ele tem poder para fazer isso. Porque, por outro lado, Deus não dá sua glória a outro. Exato. Então eu não vai fazer para o diabo jogando, ser será que Deus está glorificado? fazendo para o diabo Mas ser veja glorificado? lá, no caso do povo de Israel, que eles atribuíam a outro. Né? E Deus fala assim, e vocês não reconheceram que eu os Até o bezerro de ouro, até o bezerro. Exatamente. Meu Jesus glorioso, que pena. A gente às vezes começa assim num debate tão gostoso como esse, que apesar de divergências de opinião, a gente está aqui num consenso. Deus é fiel, Deus é tremendo e o diabo não presta. Mesmo que faça alguma operação, essa operação está eivada de falsidade, de engano, porque o objetivo dele sempre foi esse. Nosso programa de debate, infelizmente, está chegando ao final e a gente foi dando aqui, estava gostoso demais, eu queria continuar, mas a gente não pode porque nós estamos uma grade muito bem elaborada e a gente não quer ferir os próximos programas. Amém? Então, rapidamente aqui, acho que nós vamos ter pouquíssimo. As redes sociais, você entra nas redes sociais. Depois vocês podem, pelas redes sociais, lançar perguntas aqui para o Bispo Hildo, para o pastor Luciano.
E continua, o programa sai do ar aqui nos estúdios, mas ele continua nas redes sociais, ok? Bispo Hildo, suas redes sociais e um abraço aí ao nosso ouvinte, nós estamos com o tempo já estourado. Hildo Melo, Hildo sem H, Melo com 2 L's, você me encontra no canal do YouTube, muitos vídeos, e também no Instagram, no Facebook. Eu tenho um blog de escatologia com muitos, escatologiacristã.blogspot.com, com muitos estudos bíblicos, não apenas sobre escatologia, mas tem milhares lá. Então, pode beneficiar. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Luciano Scala. Obrigado, apóstolo. Obrigado, bispo. Sempre muito elegante. É muito bom estar com os irmãos. Obrigado pela Rádio Unidade, pelo espaço, para falar comigo acerca da igreja, dos projetos sociais que sou responsável, para conhecer um pouco mais da nossa comunidade. Vai lá no meu Instagram, que é o @LucianoScala. @LucianoScala. Temos projeto na África, temos uma missão que tem ajudado pessoas com dependência química. Precisando de ajuda, pode me chamar no WhatsApp 011 96424 2661 ou no Instagram @LucianoScala. Valeu, apóstolo. Muito bem, muito bem. Nós pomos um ponto final no programa de hoje, aliás, uma vírgula, né? E às 14 horas você esteja de volta aqui com o pastor César Cavalcante no programa Crescendo na Fé. Desde já, shalom de Deus na tua vida, que a bênção do Altíssimo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android.